E aí, pessoinhas, já iniciaremos nossa live, né? Por aqui entrando. Estamos aqui nas preparações do backstage. Então, boa tarde aí a todos. E espero que gostem demais dessa live. A gente vai debater um pouco aí sobre projetos estruturais, principalmente sobre o uso inadequado de software, beleza? Então, vamos puxando a cadeira, sentando aí, o mais próximo possível, né? Quem tiver um problema de visão aí na sala, puxa uma cadeira para sentar mais na frente. Cadeira aí. E estamos ansiosos aí pela presença de todos vocês. Preparando aqui tudo. E se o professor Everton já quiser ir acessando, né? Então já pode fazer aí o convite, viu, professor? Eu vou convidar aí o professor Everton. Então você já pode clicar aí para entrar aí na live e a gente já começar já a interagir. Beleza, Edson? Então, pode aí mandar o convite na área. Abração. Vou aqui só. E aqui. Deu certo aí? Todo mundo está escutando? Alguém está com problema de som? Quem tiver com problema de som, diga, eu não estou escutando, né? Como é que vai saber? Marília, boa tarde, eu aqui. Oi, Akiro. Everton entrou. Everton entrou aí? Só ajeitar aqui a câmera. E aí, tudo em paz? A gente vai já iniciar aí. Então, para quem não conhece aí, vai ser o professor Everton. A gente vai já fazer a apresentação oficial e para vocês começarem a ter conhecimento de cada um dos dois que vão participar, né? E a gente espera que seja proveitoso as informações que a gente vai repassar e a gente selecionou algumas dúvidas, né? Vai colocar no debate, vai ser algo bem objetivo, mas que serão informações aí bem completas, tranquilo? Everton, tá ouvindo bem? Tá primeiro aqui o áudio. O meu aí, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Dá um oi aí pra gente... Oi, boa tarde. Pronto, aqui tá ótimo. Tá tudo bem aí pra vocês, gente, que estão assistindo? Vamos iniciar a nossa live. Vamos lá. Valeu? Pode iniciar. Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai iniciar essa live com um tema que é exatamente a análise, né, de projetos estruturais acarretados pelo uso inadequado de software. Então, a gente convidou aí o professor Everton para a gente ter esse debate, já que ele também é especialista na área. Eu vou me apresentar aqui para vocês terem um conhecimento, né, da minha área profissional. Depois o Everton vai se apresentar e a gente segue aqui um roteiro bem dinâmico, beleza? Bom, então meu nome é Akiro Menezes Custo, eu sou formado em Engenharia Civil, posteriormente eu fiz Física, tenho pós-graduação em Física, Matemática e Gestão de Obra e atualmente eu estou finalizando um MBA em BIM, né? Seria um MBA em Master in Authority, mas trabalho há 15 anos já no mercado da engenharia civil, que é o tempo aí que eu tenho praticamente de formação, e atualmente eu ministro a disciplina de Resistência 1 e Resistência 2 no curso de Engenharia da Faculdade Paraíba do Ceará. Tranquilo? Então, esse breve histórico meu, só para vocês verem o que eu já tenho aí de bagagem, né, no setor da engenharia civil. Então, Everton, fique à vontade aí para fazer sua apresentação para o pessoal lhe conhecer. E vou deixar a palavra aí para ele fazer um breve resumo aí do profissionalismo dele. Passa a palavra. Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Satisfação aqui estar com vocês. Me chamo Everton, sou engenheiro civil. Tenho 7 anos de formação, experiência profissional. 4 anos de experiência em fiscalização de obras e execução. Atualmente eu tenho um escritório de projetos em que a gente desenvolve diversos projetos, só para dar como referência aqui, nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, temos mais de 40 projetos de postos de combustíveis, né, que é um dos projetos que a gente mais executa lá no escritório. Atualmente eu também tenho uma empresa credenciada na Caixa Econômica. E questão de especialização também, eu tenho especialização em gestão de obras e em estruturas de concreto e fundações. E a respeito... Pode continuar.
Sim, a respeito da nossa live, a gente vai falar sobre problemas estruturais frequentes com a utilização de softwares, porque o que acontece muitas das vezes é o pessoal adquire um software e pensa que assim, se transformou em calculista e não é bem assim as coisas, tá entendendo? O software é uma ótima ferramenta, só que tem que saber utilizar e por trás do software tem que ter um engenheiro. Ele tem que fazer a interpretação dos resultados, ele tem que analisar, ele tem que saber as diretrizes do projeto, as tomadas de decisões para que não aconteça erros no projeto, para que não aconteça superdimensionamento, para não haver críticas, né? Quando vai para a obra, o cara não entende o projeto. Então, o intuito, quando eu aqui e a Carla, a gente se reuniu, foi justamente para a gente passar conhecimento sobre isso e alertar também e dar algumas dicas de erros que são básicos e frequentes que costumam acontecer. Pronto. Foi exatamente isso, como o Everton falou. A gente vai iniciar. E a pergunta que eu até teria para início, Everton, para ele falar aí de forma bem breve e o pessoal ter noção da introdução, digamos assim, da nossa live, né? Então, Everton, o que seria uma concepção estrutural, né? Então, para você iniciar aí falando um pouco sobre isso, o que seria uma concepção estrutural de forma bem rápida para a gente depois seguir um roteiro. Então, para que o pessoal entenda, né, como é que inicia esse projeto estrutural, ele inicia pela concepção estrutural, né? E o que seria essa concepção estrutural e quais as falhas que podem ocorrer durante a concepção do projeto. Seria, de forma bem resumida, seria um arranjo estrutural em que você deve garantir de forma simultânea segurança para a estrutura, economia, você tem que garantir também a questão da estética, por exemplo, você não pode passar um pilar onde o projeto arquitetônico está prevendo uma janela, basicamente isso, né? Segurança, economia e a relação com a estética, né? Você obedecer o projeto arquitetônico, né? Pronto. Então, para vocês terem uma ideia, a concepção estrutural vai ser o modelo, né? Como fosse o esqueleto inicial para fazer essa estrutura, né? E como a Everton falou, a gente, como engenheiro civil, tem que pensar que nós somos técnicos, né? Como ele falou, e a parte econômica também. Nós somos profissionais da técnica e da economia. A viabilidade do projeto, ele trabalha com esse conjunto, a viabilidade técnica e viabilidade econômica, como eu sempre comento até com meus alunos. Então, a concepção estrutural, ele parte desse princípio de não só ser apenas técnico, certo? Então, beleza aí, Everton, a gente vai partir agora para fazer alguns comentários. Então, após a concepção estrutural, que podem ser definidos, né, como o posicionamento dos pilares de forma correta, o posicionamento das lajes, né, como é que você vai direcionar, qual a escolha da laje, se vai ser mergulhada, se vai ser com vigota, aliçada, pré-fabricada, né? E quais seriam os erros mais frequentes em modelagem, né? Assim, primeiro de tudo, posicionamento de pilares. A alocação dos pilares, ela não está de uma forma legal no projeto. Assim, você não vai ter um projeto estrutural bacana, tá entendendo? Muitas das vezes você corre o risco de colocar pilares muito próximos uns dos outros. Quem já utiliza o software OTQS, o Eberico ou outros aí, CPCAD, pode já ter enfrentado algum problema desse. Você ter pilares muito próximos, acaba que um dos pilares que está recebendo praticamente carga zero, ele acaba gerando até tração. Ou seja, aquele pilar ali não está tendo função estrutural. Por conta do quê? Por conta de uma má alocação do pilar. O pilar está sendo colocado sem ter necessidade. Então, nem carregado ele está sendo. Em relação à alocação de pilares, por exemplo, eu tenho essa minha calculadora. Vamos supor que essa dimensão aqui seja 40 centímetros e a menor 20. O simples fato no desenvolvimento do projeto estrutural, eu pegar esse pilar, ele está nessa posição, para me colocar nessa posição, eu já posso gerar uma economia de aço, tá entendendo? Então, por isso que a alocação do pilar e o posicionamento dos pilares no projeto é uma coisa muito importante que se você não se atentar, quando o projetista não se atentar, ele acaba que
vai entregar o projeto ao cliente de forma muito cara, muito ácida. E, assim, aquelas diretrizes. O projeto ele tem que ter segurança, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter economia, porque a economia é uma coisa importante. A gente trabalha com a técnica e trabalha com a segurança, como você bem falou. E, lógico, tem que prezar pela estética também do conjunto arquitetônico, né? A gente fazer o projeto estrutural em cima daquele projeto arquitetônico de forma que não vá afetar, como eu lhe disse, de forma bem brusca. Tem um pilar no meio da sala, tem um pilar passando no meio de uma janela, né? Que você vai ter que alterar o projeto arquitetônico. Enfim, basicamente isso sobre pilares. Sobre questão de vigas, a mesma coisa. Às vezes acaba que uma má alocação das vigas. O projetista acaba colocando muitas vigas sem ter a necessidade, acaba sobrecarregando a estrutura com peso próprio. E isso também vai acarretar o quê? Vai acarretar o mesmo ponto que eu citei agora, que é a questão da economia. Você vai aumentar o peso próprio da estrutura sem que haja necessidade, por conta de uma má concepção estrutural, e você vai acarretar em uma estrutura mais esbelta, uma fundação, uma sapata maior, ou um bloco de coroamento com mais estacas, basicamente isso. E sobre laje, a questão da escolha... Você quer comentar alguma coisa aqui? Não, para você, podia até fazer, colocando um adendo aí, né? Ele falou de pilar e é importante também, pessoal, se preocupar com a questão dos vínculos que você vai escolher durante a elaboração do projeto, né? O software em si, ele vem pré-configurado, mas essa análise técnica tem que levar em consideração também os vínculos que você vai escolher na estrutura. Se vai ser apoio, se vai ser engaste, ou comportamento em questão desse tipo de vínculo, né? O software normalmente ele fosse fixado, né? Tem que colocar rigidez suficiente que se comporte como aqueles vínculos que a gente está aprendendo na faculdade, né? Engaste, rolete, pino. Isso o software não vai fazer sozinho para você, não. Exato. Então, só para dar uma complementada no que o professor Elton falou e a gente colocar também, mas pode continuar sobre a live. Sim, aí outro item sobre a questão dessa concepção inicial em relação à laje, né? A escolha da laje. O que acontece? Projeto estrutural, o que eu vejo é o seguinte: o projeto estrutural ele tem que ser simples de executar. E outra coisa também, você tem que analisar onde você vai executar esse projeto, tá entendendo? Porque nem sempre quem vai executar, o cara vai ter a técnica suficiente para executar um projeto que, vamos dizer assim, que seja muito sofisticado, sei lá, envolve proteção, laje nervurada, que você vai precisar de cimbramento, você vai precisar locar cubetas. Aqui na nossa região, vamos dizer assim, Juazeiro, vamos dizer assim, interior do Ceará é mais complicado, você vai ter que trazer isso tudo de Fortaleza. Então, a escolha da laje é uma coisa também importante, tá entendendo? Porque a facilidade de você utilizar o software, no software, em um simples botão, você pode mudar de laje treliçada para laje nervurada, para laje maciça. E o que acontece? É muito simples, é muito cômodo para você. Só que não adianta você fazer um projeto no papel, e no papel está tudo muito lindo, está tudo bonito, sua concepção, só que quando você for para a prática, o cara não conseguir executar aquele seu projeto. Então, é importante na concepção que você escolha a forma mais simples de atender aquela sua necessidade, tá entendendo? Às vezes eu vejo que alguns projetos, o pessoal acaba tendo quer matar uma formiga, modo de dizer, com um tiro de canhão, tá entendendo? Começa lá pela laje treliçada, se não der, aí você vai para laje maciça, dependendo do seu cliente, onde você vai executar a obra, aí você pode analisar a possibilidade de utilizar uma laje nervurada, tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa escolha da laje também é uma coisa muito importante e tem que ser analisado com critério, tá entendendo? E volto a dizer, um bom projeto estrutural é um projeto simples de executar. Projeto fácil de executar. Não adianta apresentar um projeto muito sofisticado, não é que está errado, mas que no final das contas quem vai executar não consegue, né, executar aquilo. Exato. Bom, então
até um tópico que o professor falou, que é uma falha muito, até para quem usa software, é o seguinte, às vezes o pessoal processa e vê a análise das flechas, né? E pensa logo numa contra-flecha. Aí acha que é uma solução, às vezes, que dá para ser adaptado, mas não imagina, um exemplo, você colocou uma varanda numa laje, ela vai ter uma determinada flecha, aí ele pensa logo, se eu quero uma contra-flecha, eu vou resolver. E às vezes repete essa solução, mas não imagina que você escorar um pavimento térreo é uma coisa. Dá para você colocar escoramento lá, tranquilo, na sua calçada, isolar. Mas como é que você vai fazer, né, esse escoramento se fosse um prédio de 10, 20 pavimentos? Então, essa varanda que causaria essa flecha, já teria que ter um escoramento diferenciado. E o pessoal, às vezes, dá uma solução no software, simplesmente passar na contra-flecha, mas não imagina que na hora de executar, né, vai ser algo executivo. Não sabe que alguém que consegue executar esse escoramento, né, com toda a parte de simbamento correta para essa contra-flecha numa varanda de um prédio de 10 pavimentos. Então, às vezes, dá uma solução pensando num térreo, onde você teria uma diferença se fosse executar em outro pavimento. Então, tem essa questão também. E outra questão que eu coloco muito é que o curso de engenharia, pessoal, são 5 anos. Então, assim, nessa fase de software, o pessoal pensa muito em fazer curso online e 3 horas de software aí, 5 horas, um mini curso, já acham que aprendeu tudo que um cálculo estrutural que passou pelo nível superior aprendeu. Então, assim, é algo que acaba até desvalorizando a profissão pelo seguinte, a concepção estrutural, ela não é apenas ser processada e simplesmente ter passado nos cálculos do software, porque existem alguns parâmetros que eles não são imediatos. Por exemplo, o fato dele passar agora e não cair, digamos assim, Deus me livre aí, você faz uma obra cara, mas você passou no software, processou, executou, deu certo, não quer dizer que ali foi a melhor solução. Porque existem outros parâmetros que vão danificar a estrutura, né, ao longo prazo, e o pessoal não aprende isso em cursos, porque os cursos são bem objetivos, você aprende o software. Então, tome cuidado em simplesmente achar que o software vai processar e vai lhe dar uma solução definitiva, porque não vai. Pode estourar um problema daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, nesse sentido, eu vou até pedir para o Everton comentar sobre as combinações de carga. Porque quem usa software, né, simplesmente faz um curso que não é da área do engenharia civil, se você simplesmente chegar nele e perguntar qual é a combinação de carga e por que você utilizou essa, poucos vão conseguir responder exatamente para comprovar que ele simplesmente utilizou um software e não pensou de forma exata como o engenheiro pensaria. Então, fala um pouquinho aí sobre combinação de cargas, Zé. Uma coisa assim que eu até abordo muito no nosso curso que a gente vai dar aí no Lunas Chicus, que é a questão das combinações. Se eu vou fazer um projeto de uma residência, minhas combinações em relação às cargas acidentais são uma. Em relação, se eu vou fazer um projeto de um edifício garagem com biblioteca, ou se eu vou fazer um projeto de um escritório, então essas combinações elas vão mudar. Na 6118 de 2014, por exemplo, se eu for fazer uma edificação residencial, um duplex, o PSI 0, o PSI 1, o PSI 2, que vocês tanto conhecem, é o quê? 04, 05, 04, 03. Se eu for fazer um projeto de um escritório, por exemplo, de uso comercial, aí já vai mudar. É 07, 06 e 04. Vocês estão vendo essa mudança aí, ela vai implicar o quê? Vai implicar nos carregamentos, né? Aí muita da gente dizer, não, porque determinado software dimensiona a estrutura, não, a fundação tá muito grande, tá cara. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, os softwares, eles são ótimos, vieram para forma muito positiva, nos ajudar, nos auxiliar. A gente ganha tempo, só que a função do engenheiro, ela é essencial. Ela é essencial, ele tem que entender da norma, ele tem que entender de interpretar uma sondagem. Então, por trás do software tem que ter um engenheiro para usar de forma correta. Porque tanto você pode superdimensionar, como você pode subdimensionar. Vamos supor que você faz um projeto de uma biblioteca em que esses fatores de combinações, eles vão mudar, eles vão ser muito maiores. E você utilizar, por exemplo, o que está no default do programa,
que é de edifício comercial, então você vai estar o quê? Você vai estar subdimensionando sua estrutura, né? Então pode ser que durante algum período da vida útil da estrutura que ela for carregada, muito carregada, corre o risco de começar a ter problema, fissuras, enfim, uma série de problemas. Pronto. A própria Marília comentou aí que até na própria graduação ela acha até que ainda não é nem suficiente para ser um cálculo estrutural. Porque exatamente, na graduação, a gente até coloca muita disciplina voltada a concreto armado, né? Mas mesmo assim, existem especializações, né, na área que aprofundam muito mais esse sentido. Existem alunos que passam na graduação, mas mesmo assim ainda não se sentem aptos a fazer um cálculo estrutural. Então, como é que uma pessoa que fez um curso de 30 horas online, de um software, acha que já é suficiente para ser o bambambam das estruturas, né? Então, é assim, esse debate, pessoal, serve exatamente para que vocês, por mais que vocês acham que o curso seja completo online, ele não é, pessoal. Até mesmo porque eu já assisti vários, e os professores, eles às vezes colocam uma combinação, já indica a combinação como se fosse uma combinação fixa, uma combinação estática, mas como o próprio professor Everton falou, você tem que alterar a combinação de acordo com cada tipo de empreendimento. E os softwares, eles não vão fazer isso por você. Se não existir a figura do engenheiro, por mais que seja uma pessoa que não seja da engenharia e ache que aprende rápido, seja autodidata, mas a academia de engenharia não é substituída de forma alguma. A academia só existe uma forma de ser engenheiro, é se formar em engenharia, pessoal. Então, assim, você pode ter um domínio gigantesco do software, mas pode ter certeza que teoria por trás disso você só vai ver na academia. Então, o software vai lhe dar uma solução que nem sempre é a mais viável ou a mais econômica, né? Na viabilidade falando em técnica e viabilidade econômica mais uma vez. Tranquilo? Então, seguindo aqui, tem a questão dos... Como a Marília está falando aqui. Eu tenho mais de 15 anos de execução de obras e tenho a graduação, mas não me atrevo a fazer o cálculo estrutural. Pronto, a Marília aí para você ver, ela tem aí mais de 15 anos que executa a obra, se formou agora, né, foi até na Faculdade Paraíso, e ela mesma reconhece que ela não tem esse respaldo técnico para fazer parte estrutural. Enquanto tem outros que fazem curso de 2 horas, né, e já sai aí o Sussoking, o Joaquim Cardoso, né. Bom, seguindo aqui, pessoal, ainda tem outros parâmetros que também tem que ser levado em consideração, que no caso é a resistência, né, do concreto para cada área. Então a gente tem que ter o trabalho da durabilidade, a escolha correta do cobrimento, né, da armadura de acordo com o solo que ele vai manter contato, de acordo com a agressividade ambiental. Então fala um pouquinho sobre essas agressividades, professor. Vamos lá. Sobre essa questão de configurações materiais de durabilidade, o que eu chamo atenção, primeiro ponto, a questão da escolha do FCK. Por exemplo, se eu estou elaborando um projeto com um cliente que eu sei que a cidade é improvável ele utilizar, comprar concreto de uma concreteira, né? Fica muito complicado, por exemplo, eu utilizar um FCK de 30 MPa, é muito difícil eu atingir uma resistência de 30 MPa numa betoneira. Então, é uma situação assim que você já tem que partir dessa situação. O FCK, o meu limite aqui é 25 MPa, já que o cliente não tem a possibilidade de comprar, adquirir esse concreto aí de uma concreteira, né? Porque não adianta você colocar no projeto 30 MPa, sendo que o cliente na betoneira ele não vai conseguir, né? Não tem sentido. Uma outra coisa que eu alerto é sobre a questão também das configurações de classe de agressividade. Por exemplo, se eu vou fazer uma obra em um ambiente rural, eu vou ter determinado cobrimento. Se eu vou para a zona urbana, eu vou ter determinado cobrimento. Vão ser outros cobrimentos e também o FCK mínimo a ser utilizado. Por exemplo, se eu vou desenvolver uma obra em um ambiente rural, o meu FCK mínimo é de 20 MPa. Se eu vou fazer um projeto de uma obra em um ambiente urbano, cidade, o mínimo do FCK que eu tenho que utilizar é de 25 MPa. Por exemplo, a situação de classe de agressividade 2, que é um ambiente urbano. O meu cobrimento mínimo para pilares e vigas, dando exemplo, é 3 centímetros. Se eu utilizo um FCK acima do recomendado pela minha classe de agressividade, vamos supor que eu uso 30,
eu tenho a possibilidade de diminuir em meio centímetro esse cobrimento. Isso é uma coisa que a norma permite. E o que acontece se eu diminuir meio centímetro? Eu vou alterar a posição da linha neutra, então o que vai acontecer é que provavelmente eu vou diminuir a área de aço, além de eu estar aumentando o FCK. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que a norma permite e o software permite você utilizar, por exemplo, quando você garante que o projeto estrutural você vai estar seguindo rigorosamente as dimensões de projeto, você pode diminuir em meio centímetro. Agora eu lhe pergunto, em concreto, moldado em loco, onde você tem essa garantia que você vai ter as dimensões exatas? Aí o que acontece? Isso aí é uma brecha que a norma faz, quando você vai utilizar em obras pré-moldadas, tá entendendo? Que realmente você está fazendo ali em uma fábrica, ali as dimensões das peças elas vão sair perfeitamente como o projeto. Precisão maior. Ela tem uma precisão maior, né? Quando você trabalha com pré-moldado. Então, para vocês verem, pessoal, que o software em si, ele necessita de todas essas informações para serem alimentadas, né? Como o professor Everton falou, o fato de você ter um default lá, um padrão do software de agressividade, se você não entende de projeto estrutural, você vai acreditar no que já está pré-configurado ou no que você viu aí no curso e achava que era só aquele e vai replicar para todas as ocasiões onde, na verdade, não é assim que funciona, né? Cada ambiente tem o seu nível. Tranquilo? Everton, tá escutando aí? Eu dei uma caída? Tá, não, okay, estou né? escutando aí. A Marília... Melhorou a Marília? Tá escutando aí aqui? Marília... Deu certo, voltou agora. Tá escutando? Bom, então... Sim. Pode continuar. Bom, então para seguir aqui o nosso roteiro, né? Deixa eu só... Aqui, pode falar. Deixa eu só complementar aquela informação sobre a questão quando eu tenho aquela opção de questão das dimensões, né? Eu tenho um controle rigoroso nas dimensões, eu consigo diminuir meio centímetro. Aí o que acontece? Eu já vi alguns projetos que, concreto moldado em loco, o projetista utiliza desse artifício para diminuir o cobrimento, sendo que isso não é uma forma assim, não é coerente na minha visão você utilizar um controle rigoroso nas dimensões de um concreto moldado em loco, sendo que isso não acontece, tá entendendo? Então eu acho que não é incoerente. E é aquela situação, muitas das vezes o pessoal utiliza desse artifício do software para poder, vamos dizer assim, quando eu diminuo o cobrimento, eu vou estar diminuindo a minha linha neutra. E, em consequência disso, eu vou estar diminuindo a área de aço. Então, isso é uma coisa também que eu chamo a atenção, que tem que ter bastante critério para se utilizar isso aí. Pronto. Eu vi até uma pergunta agora, né, do Léo Forte. Ele até comentando sobre as dimensões admissíveis para pilares e que a norma entra em divergência. Na verdade, o que é que acontece? A 6118, Léo, ela foi atualizada, né? E a dimensão mínima hoje é 14 para pilares. Isso pensando na 6118. Mas a dimensão mínima de 14, na verdade, é se você utilizar os parâmetros de majoração, que é 5% a menos. Porque começa assim, a dimensão mínima que ela exige é 19. 19 centímetros seria o ideal, né? Mas você pode reduzir 1 centímetro nessa largura mínima ou no comprimento mínimo do pilar, contanto que você aumente 5% na majoração da carga, à medida que você vai diminuindo de 1 em 1. Então, um exemplo, começa com 19, seria a carga direta. Depois, se eu baixar para 18, eu teria que aumentar 5%. Se eu baixar para 17, já aumentaria 10%, que era 5 a mais. Até chegar em 14, que é o mínimo hoje, né, da 6118, e aumentaria em 25% se você for analisando de 5 em 5, de 19 até chegar em 14 centímetros.
Mas qual é a discrepância que existe nesse sentido? A discrepância que existe é porque entrou a norma de desempenho, né, que é a 15.575, que ela tira alguns parâmetros dessas normas, a norma de IASO, que é 8800, a 6118, e ela diz que se o seu projeto tiver 6 metros de altura, do respaldo da fundação até o topo máximo da última laje, você não precisa seguir essas normas. Porém, esse mais, né, você teria que comprovar através de ensaios que a concepção que você utilizou e as dimensões adotadas, através de ensaios, seriam adequados. Só que o que o pessoal está fazendo hoje? Está simplesmente utilizando dessa brecha da 15.575, não utiliza a 18 ou a equivalente a que seja do projeto estrutural, né, da sua estrutura, e quer justificar como se sua obra tivesse só uma dimensão abaixo de 6 metros para conseguir, né, burlar, mas na verdade não apresenta os ensaios equivalentes a que a norma 15.575 exige. Então não é simplesmente você deixar de seguir porque não alcançou o seu limite de 6 metros. Você teria que comprovar. Então seriam essas discrepâncias que as normas colocam. Tranquilo? Está bem esclarecido. Beleza? Então, o seguinte, quer colocar alguma coisa a respeito? Eu sigo aqui, que a gente vai falar agora sobre a falha, né, que seja acarretada através da falta de compatibilização. Então, quando falta compatibilização nos projetos, quais seriam os danos futuramente causados em relação à estrutura? Você não é? Bom, então, o F deu a caída, mas eu vou continuar aqui. A gente vai comentar agora, né, sobre as falhas de compatibilização do projeto em relação aos softwares. O que é que acontece? Quando você modela um software hoje, que a maioria dos softwares estruturais já são BIM, né? Você consegue pegar um arquivo feito no software e fazer a sua utilização em outro que seja BIM. Então, o que é que nós temos hoje no mercado de software? Nós temos TQS, que é BIM, temos EBEC, que é BIM, nós temos o CPCAD, tem o próprio Revit, que faz apenas modelagem, pessoal, ele não dimensiona. Internacionalmente tem outros softwares também, mas brasileiros, ou seja, com normas brasileiras seriam esses, né? Os mais utilizados. Existem outros, mas os mais vigorosos no mercado seriam CPCAD, EBEC e TQS. Então, quando você não faz uma compatibilização entre os projetos, vai ocorrer um deslocamento entre cada um ou interferência entre eles que causa dano futuro. Por exemplo, a nossa cultura é fazer projeto em fila, né? A gente entra com um projeto arquitetônico, depois pede para um toque estrutural fazer a parte estrutural que ele vai fazer hoje. Tá ouvindo, Everton? Depois vamos para um hidrossanitário. E essa compatibilização de projetos, se não for feita, ela vai acarretar em alguns danos. E é uma coisa que ainda não está na cultura, é fazer essa compatibilização. Cada um contrata um profissional equivalente, faz projeto estrutural, faz projeto orçamentário, faz projeto elétrico, faz projeto arquitetônico e combina para todo mundo entregar naquele dia e começar a obra. Então a falta de compatibilização gera alguns danos que o professor Everton aí vai comentar o que é que a gente teria de danos nos projetos, né? Através da falta de compatibilização desses projetos, né? Comentar um pouquinho, Everton. Seguinte, o que acontece, se não houver essa compatibilização durante o desenvolvimento dos projetos, vamos supor, eu chego lá na obra, estou com um projeto passando uma viga, no projeto sanitário vai ter um tubo de esgoto de 100 passando. Aí no projeto estrutural não foi previsto aquele furo na viga, aí o pessoal vai ter que fazer aquele furo, sendo que, como já está concretado, não houve nenhum reforço naquele ponto. Enfim, isso aí é custo, é tempo e dinheiro, né? Economia, tempo. E eles acham que resolver na execução, né, traria uma solução plausível, onde na verdade projeto já está dizendo não, né? Projeto. Você vai prever, através do projeto que vai acontecer, se é algo que você vai querer alterar durante a execução, ele já elimina totalmente o que já estava previsto no projeto. Então, nem sempre corrigir durante a execução seria a solução viável. Né? Às vezes dá até para resolver, mas o ideal é que seja na compatibilização, exatamente para prever esses choques, né? E resolver, como o Everton comentou. A gente vai passar para duas perguntas, inclusive apareceu ela novamente,
que é sobre a resistência, né, dos solos, a questão das sondagens, porque o que acontece? É muito comum o pessoal elaborar projeto estrutural, usar o software, né, e não alimentar questões de sondagem, ou por falta de sondagem, ou até pela dificuldade que existem nos municípios do interior para encontrar um profissional habilitado para fazer esse ensaio, né, e às vezes o solo está bem aquém do que a gente prevê, né? Mas antes de começar, eu vou só finalizar essa questão da computabilização, para vocês entenderem, pessoal. Os softwares fazem compatibilização de arquivos, mas se não tiver um profissional para ler o que ele está mostrando lá e prever a solução, o software não dá solução, pessoal. Ele vai avisar que tem choques, mas ele não soluciona. Então, essa é a função do engenheiro também. Inclusive, o pessoal tem que saber diferenciar o modelo analítico dos projetos entre os softwares, porque nem sempre a interoperabilidade, que a gente chama, né, que é a interligação entre os softwares, ele vai dar um modelo igual para todos eles. Algumas informações são distorcidas e a pessoa tem que saber como foi que foi elaborado o projeto e se é um passo que ele abriu, né, está igual como foi elaborado. Então, tome cuidado nessas transições entre software. Então, uma pergunta seria o seguinte, como é que eu resolveria, né, um problema de um SPT aí muito baixo em relação à ação do software, né? Normalmente a gente pega um projeto padrão que só tem 1 kg-força, né, por centímetro quadrado, principalmente em projetos federais, né? Eles jogam esse projeto para o Brasil inteiro para ser replicado, mas não pensa que alguns municípios possuem um solo com resistência menor do que isso. Então, qual seria a solução do software para isso? É o seguinte, isso é uma situação aí que você comentou, que até um colega meu de profissão, ele até já compartilhou comigo, ele trabalha em um determinado município aqui na prefeitura, e houve esse problema teve patologias na obra, porque tinha um projeto padrão que era justamente de 1 kg-força por centímetro quadrado, e depois começou a ter uma série de problemas. Rachaduras, diversas rachaduras, e, enfim, quando foram fazer a sondagem lá, então deu bem abaixo de 1, né? Então, enfim, é um projeto de fundação que não corresponde ao solo que foi executado. O que acontece? Sobre fundações, é importantíssimo uma boa interpretação da sondagem geotécnica. Está escutando? Sim, tá aqui. É de fundamental importância a interpretação da sondagem geotécnica para você elaborar um bom projeto de fundações. Sobre essa questão dessa taxa aí de 0,5, é muito comum na cidade de Juazeiro do Norte encontrar solos com essa capacidade de carga de 0,5, 0,1, próximo desses valores, está entendendo? Eu já fiz um projeto estrutural em Fortaleza, para você ter uma noção, que nas primeiras camadas estava dando 0,1, ou seja, quase nada, tá entendendo? Então, baixíssimo, assim, até é bom salientar aqui para o pessoal que é de fundamental importância a sondagem geotécnica. É de fundamental importância, porque o que acontece? Você faz um projeto utilizando como muita gente utiliza, só que nessas situações aí, que você tem um solo que dá abaixo de 1, então é bem provável que você vai ter problemas na sua edificação. E assim, qual seria, nessas situações, eu recebi um projeto com a taxa de 0,5. Uma situação muito adotada, eu já fiz isso em diversos projetos, é melhoramento de solo. Solo cimento é um que eu utilizo com frequência, tá entendendo? Porque utilizar fundações profundas sai bem mais caro, né? Então tem que pensar em outra para depois partir para uma fundação. Então, assim, em resumo, como o Roberto falou, é de essencial importância, de extrema importância o SPT. Então, por mais que tenha essa dificuldade, né, vale a pena pagar, mesmo que seja para um profissional externo fazer esse ensaio,
e lhe dá uma configuração estrutural melhor do que você arriscar e não ter esse profissional e não querer pagar porque ele é de longe e acabar tendo um dano futuro que vai sair bem mais caro do que você ter contratado inicialmente. Beleza? Então a dica que a gente dá é, independente de ter essa dificuldade nos municípios do interior, o profissional para fazer esse ensaio, corram atrás e procurem, porque com certeza vai sair mais barato do que um dano futuro na sua estrutura. Certo? Marília está aí comentando. Marília comentou aqui, vou ver de Marília. O pior solo da região do Juazeiro fica na Lagoa Seca. Deu SPT geralmente de 0,8. Para falar a verdade, Marília, eu já encontrei menor que esse daí, viu? Eu já encontrei 0,4 lá no Frei Damião. Então já encontrei um SPT de 0,4 no Frei Damião. Mas foi boa a colocação, realmente, Lagoa Seca tem um solo muito ruim. Bom, então para dar prosseguimento, a gente já definiu aqui todo o que o pessoal tinha dúvida. E para finalizar aqui, né, a gente vai falar aqui um pouquinho da questão só do Everton, fazer um breve resumo e finalizar a parte dele, se despedir, né, enfatizar que nós precisamos ficar aí em casa, né, aproveitar bem. Então, faça suas considerações finais aí, professor Everton, e a gente finaliza lá, certo? Só finalizando aí sobre essa questão da sondagem, que uma coisa muito importante aqui, questão da sondagem, quando você receber um laudo de sondagem, você solicitar a quem vai fazer a circulação de água, tá entendendo? Porque uma outra característica desses solos, os solos do Juazeiro, são solos colapsíveis. Então, dependendo do período no que você fizer essa sondagem, pode ser que tenha um resultado que não é o resultado realista da situação, tá entendendo? Por exemplo, você faz uma sondagem num período que não está chovendo, a resistência vai ser uma. Se você fizer num período chuvoso, vai ser outra. Então, por isso que é de fundamental importância você solicitar na sondagem do SPT que seja feito com circulação de água. Porque o que acontece? A partir do momento que você faz a circulação de água, você vai garantir que a sondagem ali, ela vai ter a resistência dela. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Ó, pessoal, quando for solicitar a sondagem, solicitem que seja por circulação de água, tá entendendo? Que é para justamente identificar. Porque se o solo for colapsível, então você não vai conseguir identificar, tá entendendo? Você perde até o motivo de fazer essa sondagem. Vai ser um resultado que não vai ser fiel à realidade, né? Exatamente. E quais seriam os materiais que você indicaria para quem está começando aí a carreira de engenharia, quer ser um combustível? Tem algum material para indicar, alguma coisa do tipo? Tem o professor Schust, né? É muito conhecido. Inclusive, até na especialização que eu fiz, ele é o coordenador e foi um dos professores. Então, um cara muito conceituado no Brasil, e o livro dele começa de uma forma bem básica, que quem está iniciando é bem legal. Tem o José Milton de Araújo, o Fusco, são alguns autores que eu aconselho darem uma lida. Pronto. E para quem quiser até ver alguma questão também estrutural do BIM, né? Uma referência que nós temos é o Lee Chong Lee. Ela é um nome bem complicado, mas é Lee Chong Lee Bacelar. Ele é uma referência aí para interoperabilidade de projetos estruturais e BIM desenvolve. E essas perguntas aí, vou deixar até um abraço para o que eu recebi aqui do backstage, foi Matheus Teles e o Rodrigo Alves que tinham feito essas perguntas. O Alisson também tinha feito uma aí agora, Marília aí tem uma interação boa. Então, um abraço aí para vocês, pessoas, obrigado aí por ter feito essas considerações. E para finalizar, pessoinhas, espero que tenham gostado. Fiquem em casa, curtam, tenham esse momento de lazer com a família, assistam Netflix, vá para uma salinha ali para descansar. Então a gente tem esses momentos de ensinamento, mas ao mesmo tempo é uma válvula de escape para que vocês não fiquem também com essa interação toda presa em casa e sentir reprimido. Então, tem mais alguma pergunta aqui que ainda dá tempo? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta, um recado para Everton, um recado para o tio Akiro. Estão falando. Valeu, pessoal.
obrigado aí pela atenção. Espero que tenham gostado aí, tenha esquecido algumas dúvidas, tenham despertado a curiosidade para estudar mais, dar uma analisada melhor antes de começar o projeto. Alguém está com problema de som? Quem tiver com problema de som, diga, eu não estou escutando, né? Como é que vai saber? Marília, boa tarde, eu aqui. Aí, Akiro. Everton entrou. Everton entrou aí? Só ajeitar aqui a E câmera. aí, tudo mais? A gente vai já iniciar aí, então, para quem não conhece aí, vai ser o professor Everton, a gente vai já fazer a apresentação oficial e para vocês começarem a ter conhecimento de cada um dos dois que vão participar, né? E a gente espera que seja proveitoso as informações que a gente vai repassar e a gente selecionou algumas dúvidas, né? Vai colocar no debate, vai ser algo bem objetivo, mas que serão informações aí bem completas, tranquilo? Everton, tá ouvindo bem? Tá primeiro aqui o áudio, viu, meu aí, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Dá um oi aí pra gente. Oi, boa tarde. Pronto, aqui tá ótimo. Tá tudo bem aí pra vocês, gente, que estão assistindo? Vamos iniciar a nossa live. Vamos lá. Valeu? Pode iniciar. Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai iniciar essa live com um tema que é exatamente a análise, né, de projetos estruturais acarretados pelo uso inadequado de software. Então, a gente convidou aí o professor Everton para a gente ter esse debate, já que ele também é especialista na área. Eu vou me apresentar aqui para vocês terem um conhecimento, né, da minha área profissional. Depois o Everton vai se apresentar e a gente segue aqui um roteiro bem dinâmico, beleza? Bom, então meu nome é Akiro Menezes Puxa, eu sou formado em Engenharia Civil, posteriormente eu fiz Física, tenho pós-graduação em Física, Matemática e Gestão de Obra e atualmente eu estou finalizando um MBA em BIM, né? Seria um MBA em Master BIM Authority, mas trabalho há 15 anos já no mercado da Engenharia Civil, que é o tempo aí que eu tenho praticamente de formação. E, atualmente, eu ministro a disciplina de Resistência 1 e Resistência 2 no curso de Engenharia da Faculdade Paraíba do Ceará. Tranquilo? Então, esse breve histórico meu, só para vocês verem o que eu já tenho aí de bagagem, né, no setor da Engenharia Civil. Então, Everton, fique à vontade aí para fazer sua apresentação para o pessoal lhe conhecer e vou deixar a palavra aí para ele fazer um breve resumo aí do profissionalismo dele. Passa a palavra. Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Satisfação aqui estar com vocês. Me chamo Everton, sou engenheiro civil, tenho uns 7 anos de formação, experiência profissional, 4 anos de experiência em fiscalização de obras e execução. Atualmente eu tenho um escritório de projetos em que a gente desenvolve diversos projetos, só para dar como referência aqui, nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, temos mais de 40 projetos de postos de combustíveis, né, que é um dos projetos que a gente mais executa lá no escritório. Atualmente, eu também tenho uma empresa credenciada na Caixa Econômica e questão de especialização também, eu tenho especialização em gestão de obras e em estruturas de concreto e fundações. E a respeito... Pode continuar. Sim, a respeito da nossa live, a gente vai falar sobre problemas estruturais frequentes com a utilização de softwares, porque o que acontece muitas das vezes é o pessoal adquire um software e pensa que se transformou em calculista e não é bem assim as coisas, tá entendendo? O software é uma ótima ferramenta, só que tem que saber utilizar e por trás do software tem que ter um engenheiro. Ele tem que fazer a interpretação dos resultados, ele tem que analisar, ele tem que saber as diretrizes do projeto,
as tomadas de decisões para que não aconteça erros no projeto, para que não aconteça superdimensionamento, para não haver críticas, né? Quando vai para a obra, o cara não entende o projeto. Então, o intuito, quando eu aqui e a Carla, a gente se reuniu, foi justamente para a gente passar conhecimento sobre isso e alertar também e dar algumas dicas de erros que são básicos e frequentes que costumam acontecer. Pronto. Foi exatamente isso, como o Everton falou. Nós vamos iniciar. E a pergunta que eu até teria para início, Everton, para ele falar aí de forma bem breve e o pessoal ter noção da introdução, digamos assim, da nossa live, né? Então, Everton, o que seria uma concepção estrutural, né? Então, para você iniciar aí falando um pouco sobre isso, o que seria uma concepção estrutural de forma bem rápida para a gente depois seguir um roteiro. Então, para que o pessoal entenda, né, como é que inicia esse projeto estrutural, ele inicia pela concepção estrutural, né? E o que seria essa concepção estrutural e quais as falhas que podem ocorrer durante a concepção do projeto. Seria, de forma bem resumida, seria um arranjo estrutural em que você deve garantir de forma simultânea segurança para a estrutura, economia, você tem que garantir também a questão da estética, por exemplo, você não pode passar um pilar onde o projeto arquitetônico está prevendo uma janela, basicamente isso, né? Segurança, economia e a relação com a estética, né? Você obedecer o projeto arquitetônico, né? Pronto. Então, para vocês terem uma ideia, a concepção estrutural vai ser o modelo, né, como fosse o esqueleto inicial para fazer essa estrutura, né? E como o Everton falou, a gente, como engenheiro civil, tem que pensar que nós somos técnicos, né, como ele falou, e a parte econômica também. Nós somos profissionais da técnica e da economia. A viabilidade do projeto, ele trabalha com esse conjunto, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica, como eu sempre comento até com meus alunos. Então, a concepção estrutural, ele parte desse princípio de não só ser apenas técnico, certo? Então, beleza aí, Everton, a gente vai partir agora para fazer alguns comentários. Então, após a concepção estrutural, que podem ser definidos, né, como o posicionamento dos pilares de forma correta, o posicionamento das lajes, né, como é que você vai direcionar, qual a escolha da laje, se vai ser mergulhada, se vai ser com vigota, vai ser traliçada, pré-fabricada, né? E quais seriam os erros mais frequentes em modelagem, né? Assim, primeiro de tudo, posicionamento de pilares. A alocação dos pilares, ela não está de uma forma legal no projeto. Assim, você não vai ter um projeto estrutural bacana, tá entendendo? Muitas das vezes você corre o risco de colocar pilares muito próximos uns dos outros. Quem já utiliza o software OTQS, o Eberico ou outros aí, CPCAD, pode já ter enfrentado algum problema desse. Você ter pilares muito próximos, acaba que um dos pilares que está recebendo praticamente carga zero, ele acaba gerando até tração. Ou seja, aquele pilar ali não está tendo função estrutural. Por conta do quê? Por conta de uma má alocação do pilar. O pilar está sendo colocado sem ter necessidade. Então, nem carregado ele está sendo. Em relação à alocação de pilares, por exemplo, eu tenho essa minha calculadora. Vamos supor que essa dimensão aqui seja 40 centímetros e a menor 20. O simples fato no desenvolvimento do projeto estrutural, eu pegar esse pilar, ele está nessa posição, para me colocar nessa posição, eu já posso gerar uma economia de aço, tá entendendo? Então, por isso que a locação do pilar e o posicionamento dos pilares no projeto é uma coisa muito importante que se você não se atentar, quando o projetista não se atentar, ele acaba que vai entregar o projeto ao cliente de forma muito cara, muito aço. E assim, aquelas diretrizes. O projeto ele tem que ter segurança, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter economia, porque a economia é uma coisa importante. A gente trabalha com a técnica e trabalha com a segurança, como você bem falou. E, lógico, tem que prezar pela estética também
do conjunto arquitetônico, né? A gente fazer o projeto estrutural em cima daquele projeto arquitetônico de forma que não vá afetar, como eu lhe disse, de forma bem brusca. Tem um pilar no meio da sala, tem um pilar passando no meio de uma janela, né? Que você vai ter que alterar o projeto arquitetônico. Enfim, basicamente isso sobre pilares. Sobre questão de vigas, a mesma coisa. Às vezes acaba que uma má alocação das vigas. O projetista acaba colocando muitas vigas sem ter a necessidade, acaba sobrecarregando a estrutura com peso próprio. E isso também vai acarretar o quê? Vai acarretar o mesmo ponto que eu citei agora, que é a questão da economia. Você vai aumentar o peso próprio da estrutura sem que haja necessidade, por conta de uma má concepção estrutural, e você vai acarretar em uma estrutura mais esbelta, uma fundação, uma sapata maior, ou um bloco de coroamento com mais estacas, basicamente isso. E sobre laje, a questão da escolha... Você quer comentar alguma coisa, aqui? Não, é para você poder até fazer, colocar um adendo aí, né? Ele falou de pilar e é importante também, pessoal, se preocupar com a questão dos vínculos que você vai escolher durante a elaboração do projeto, né? O software em si, ele vem pré-configurado, mas essa análise técnica tem que levar em consideração também os vínculos que você vai escolher na estrutura. Se vai ser apoio, se vai ser engaste, ou comportamento em questão desse tipo de vínculo, né? O software normalmente ele fosse fixado, né? Tem que colocar rigidez suficiente que se comporte como aqueles vínculos que a gente está aprendendo na faculdade, né? Engaste, rolete, pino. Isso o software não vai fazer sozinho para você, não. Exato. Então, só para dar uma complementada no que o professor falou e a gente colocar também, mas pode continuar sobre a live. Sim, aí outro item sobre a questão dessa concepção inicial em relação à laje, né? A escolha da laje. O que acontece? Projeto estrutural, o que eu vejo é o seguinte: o projeto estrutural ele tem que ser simples de executar. E outra coisa também, você tem que analisar onde você vai executar esse projeto, tá entendendo? Porque nem sempre quem vai executar, o cara vai ter a técnica suficiente para executar um projeto que, vamos dizer assim, que seja muito sofisticado, sei lá, envolve proteção, laje nervurada, que você vai precisar de cimbramento, você vai precisar locar cubetas. Aqui na nossa região, vamos dizer assim, Juazeiro, vamos dizer assim, interior do Ceará, é mais complicado. Você vai ter que trazer isso tudo de Fortaleza. Então, a escolha da laje é uma coisa também importante, tá entendendo? Porque a facilidade de você utilizar o software, no software, em um simples botão, você pode mudar de laje traliçada para laje nervurada, para laje maciça. E o que acontece? É muito simples, é muito cômodo para vocês. Só que não adianta você fazer um projeto no papel, e no papel está tudo muito lindo, está tudo bonito, sua concepção, só que quando você for para a prática, o cara não conseguir executar aquele seu projeto. Então, é importante na concepção que você escolha a forma mais simples de atender aquela sua necessidade, tá entendendo? Às vezes eu vejo que alguns projetos, o pessoal acaba tendo quer matar uma formiga, modo de dizer, com um tiro de canhão, tá entendendo? Começa lá pela laje treliçada, se não der, aí você vai para laje maciça, dependendo do seu cliente, onde você vai executar a obra, aí você pode analisar a possibilidade de utilizar uma laje nervurada, tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa escolha da laje também é uma coisa muito importante e tem que ser analisado com critério, tá entendendo? E volto a dizer, um bom projeto estrutural é um projeto simples de executar. Projeto fácil de executar. Não adianta apresentar um projeto muito sofisticado, não é que está errado, mas que no final das contas quem vai executar não consegue, né, executar aquilo. Exato. Bom, então, até um tópico que o professor falou, que é uma falha muito, até para quem usa software, é o seguinte: às vezes o pessoal processa e vê a análise das flechas, né? E pensa logo numa contra-flecha. Aí acha que é uma solução, às vezes, que dá para ser adaptada, mas não imagina, um exemplo, você colocou uma varanda numa laje, ela vai ter uma determinada flecha, aí ele pensa logo, se eu der uma contra-flecha, eu vou resolver.
E às vezes repete essa solução, mas não imagina que você escorar o pavimento térreo é uma coisa. Dá para você colocar escoramento lá tranquilo na sua calçada e isolar. Mas como é que você vai fazer, né, esse escoramento se fosse um prédio de 10, 20 pavimentos? Então, essa varanda que causaria essa flecha já teria que ter um escoramento diferenciado. E o pessoal, às vezes, dá uma solução no software, simplesmente passar na contraflecha, mas não imagina que na hora de executar, né, vai ser algo executivo. Não sabe que tem alguém que consegue executar esse escoramento, né, com toda a parte de simbramento correta para essa contraflecha numa varanda de um prédio de 10 pavimentos. Então, às vezes, dá uma solução pensando num térreo, onde você teria uma diferença se fosse executar em outro pavimento. Então, tem essa questão também. E outra questão que eu coloco muito é que o curso de engenharia, pessoal, são 5 anos. Então, assim, nessa fase de software, o pessoal pensa muito em fazer curso online e 3 horas de software aí, 5 horas, um mini curso, já acham que aprendeu tudo que o cálculo estrutural que passou pelo nível superior aprendeu. Então, assim, é algo que acaba até desvalorizando a profissão pelo seguinte: a concepção estrutural, ela não é apenas ser processada e simplesmente ter passado nos cálculos do software, porque existem alguns parâmetros que eles não são imediatos. Por exemplo, o fato dele passar agora e não cair, digamos assim, Deus me livre aí, você faz a obra caiu, mas você passou no software, processou, executou, deu certo, não quer dizer que ali foi a melhor solução. Porque existem outros parâmetros que vão danificar a estrutura, né, ao longo prazo, e o pessoal não aprende isso em cursos, porque os cursos são bem objetivos. Você aprende o software. Então, tenha cuidado em simplesmente achar que o software vai processar e vai lhe dar uma solução definitiva, porque não vai. Pode estourar um problema daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, nesse sentido, eu vou até pedir para o Everton comentar sobre as combinações de carga. Porque quem usa software, né, simplesmente faz um curso que não é da área de engenharia civil, se você simplesmente chegar nele e perguntar qual é a combinação de carga e por que você utilizou essa, poucos vão conseguir responder exatamente para comprovar que ele simplesmente utilizou um software e não pensou de forma exata como o engenheiro pensaria. Então, fala um pouquinho aí sobre combinação de cargas, Zé. Uma coisa assim que eu até abordo muito no nosso curso que a gente vai descer aí no Lunas Curso, que é a questão das combinações. Se eu vou fazer um projeto de uma residência, minhas combinações em relação às cargas acidentais são uma. Em relação, se eu vou fazer um projeto de um edifício garagem com biblioteca, ou se eu vou fazer um projeto de um escritório, então essas combinações elas vão mudar. Na 6118 de 2014, por exemplo, se eu for fazer uma edificação residencial, um duplex, o PSI0, o PSI1, o PSI2, que vocês tanto conhecem, é o quê? 04, 05, 04, 03. Se eu for fazer um projeto de um escritório, por exemplo, de uso comercial, aí já vai mudar. É 07, 06 e 04. Vocês estão vendo que essa mudança aí, ela vai implicar o quê? Vai implicar nos carregamentos, né? Aí muita da gente dizer, não, porque determinado software dimensiona a estrutura, não, a fundação tá muito grande, tá cara. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, os softwares, eles são ótimos, vieram de forma muito positiva, nos ajudar, nos auxiliar. A gente ganha tempo, só que a função do engenheiro, ela é essencial. Ela é essencial, ele tem que entender da norma, ele tem que entender e interpretar uma sondagem. Então, por trás do software tem que ter um engenheiro para usar ele de forma correta. Porque tanto você pode superdimensionar, como você pode subdimensionar. Vamos supor que você faz um projeto de uma biblioteca em que esses fatores de combinações, eles vão mudar, eles vão ser muito maiores. E você utilizar, por exemplo, o que está no default do programa, que é de edifício comercial, então você vai estar o quê? Você vai estar subdimensionando sua estrutura, né? Então pode ser que durante algum período da vida útil da estrutura que ela for carregada, muito carregada, corre o risco de começar a ter problema, fissuras, enfim, uma série de problemas. Pronto.
A própria Marília comentou aí que até na própria graduação ela acha até que ainda não é nem suficiente para ser um cálculo estrutural. Porque exatamente, na graduação, a gente até coloca muita disciplina voltada a concreto armado, né? Mas mesmo assim, existem especializações, né, na área que aprofundam muito mais esse sentido. Existem alunos que passam na graduação, mas mesmo assim ainda não se sentem aptos a fazer um cálculo estrutural. Então, como é que uma pessoa que fez um curso de 30 horas online, num software, acha que já é suficiente para ser o bambambam das estruturas, né? Então, é assim, esse debate, pessoal, serve exatamente para que vocês, por mais que vocês acham que o curso seja completo online, ele não é, pessoal. Até mesmo porque eu já assisti vários, e os professores, eles às vezes colocam uma combinação, já indica a combinação como se fosse uma combinação fixa, uma combinação estática, mas como o próprio professor Everton falou, você tem que alterar a combinação de acordo com cada tipo de empreendimento. E os softwares, eles não vão fazer isso por você. Se não existir a figura do engenheiro, por mais que seja uma pessoa que não seja da engenharia e ache que aprende rápido, seja autodidata, mas a academia de engenharia não é substituída de forma alguma. A academia só existe uma forma de ser engenheiro, é se formar em engenharia, pessoal. Então, assim, você pode ter um domínio gigantesco do software, mas pode ter certeza que teoria por trás disso você só vai ver na academia. Então, o software ele vai lhe dar uma solução que nem sempre é a mais viável ou a mais econômica, né? Na viabilidade falando em técnica e viabilidade econômica mais uma vez. Tranquilo? Então, seguindo aqui, tem a questão dos... Como a Marília está falando aqui. Eu tenho mais de 15 anos de execução de obras e tenho a graduação, mas não me atrevo a fazer o cálculo estrutural. Pronto, a Marília aí para você ver, ela tem aí mais de 15 anos que executa a obra, ela se formou agora, né, já está na Faculdade Paraíso, e ela mesma reconhece que ela não tem esse respaldo técnico para fazer parte estrutural. Enquanto tem outros que fazem curso de 2 horas, né, e já sai aí o Sussoking, o Joaquim Cardoso, né. Bom, seguindo aqui, pessoal, ainda tem outros parâmetros que também tem que ser levado em consideração, que no caso é a resistência, né, do concreto para cada área. Então a gente tem que ter o trabalho da durabilidade, a escolha correta do cobrimento, né, da armadura de acordo com o solo que ele vai manter contato, de acordo com a agressividade ambiental. Então fala um pouquinho sobre essas agressividades, professor. Vamos lá. Sobre essa questão de configurações materiais de durabilidade, o que eu chamo atenção, primeiro ponto, a questão da escolha do FCK. Por exemplo, se eu estou elaborando um projeto com um cliente que eu sei que a cidade é improvável ele utilizar, comprar concreto de uma concreteira, né? Fica muito complicado, por exemplo, eu utilizar um FCK de 30 MPa, é muito difícil eu atingir uma resistência de 30 MPa numa betoneira. Então, é uma situação assim que você já tem que partir dessa situação. O FCK, o meu limite aqui é 25 MPa, já que o cliente não tem a possibilidade de comprar, adquirir esse concreto aí de uma concreteira, né? Porque não adianta você colocar no projeto 30 MPa, sendo que o cliente na betoneira ele não vai conseguir, né? Não tem sentido. Uma outra coisa que eu alerto é sobre a questão também das configurações de classe de agressividade. Por exemplo, se eu vou fazer uma obra em um ambiente rural, eu vou ter determinado cobrimento. Se eu vou para a zona urbana, eu vou ter determinado cobrimento. Vão ser outros cobrimentos e também o FCK mínimo a ser utilizado. Por exemplo, se eu vou desenvolver uma obra em um ambiente rural, o meu FCK mínimo é de 20 MPa. Se eu vou fazer um projeto de uma obra em um ambiente urbano, cidade, o mínimo do FCK que eu tenho que utilizar é de 25 MPa. Por exemplo, a situação de classe de agressividade 2, que é em um ambiente urbano. O meu cobrimento mínimo para pilares e vigas, dando exemplo, é 3 centímetros. Se eu utilizo um FCK acima do recomendado pela minha classe de agressividade, vamos supor que eu uso 30, eu tenho a possibilidade de diminuir em meio centímetro esse cobrimento. Isso é uma coisa que a norma permite. E o que acontece se eu diminuir meio centímetro? Eu vou alterar a posição da linha neutra, então o que vai acontecer é que provavelmente eu vou diminuir a área de aço
além de eu estar aumentando o FCK. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que a norma permite e o software permite você utilizar, por exemplo, quando você garante que o projeto estrutural você vai estar seguindo rigorosamente as dimensões de projeto, você pode diminuir meio centímetro. Agora eu lhe pergunto, em concreto, moldado em loco, onde você tem essa garantia que você vai ter as dimensões exatas? Aí o que acontece? Isso aí é uma brecha que a norma faz, quando você vai utilizar em obras pré-moldadas, tá entendendo? Que realmente você está fazendo ali em uma fábrica, ali as dimensões das peças elas vão sair perfeitamente como o projeto. Precisão maior. Ela tem uma precisão maior, né? Quando você trabalha com pré-moldado. Então, para vocês verem, pessoal, que o software em si, ele necessita de todas essas informações para serem alimentadas, né? Como o professor Everton falou, o fato de você ter um default lá, um padrão do software de agressividade, se você não entende de projeto estrutural, você vai acreditar no que já está pré-configurado ou no que você viu aí no curso e achava que era só aquele e vai replicar para todas as ocasiões onde, na verdade, não é assim que funciona, né? Cada ambiente tem o seu nível. Tranquilo? Everton, tá escutando aí? Ou deu uma caída? Tá, não, okay, estou né? escutando aí a Marília. Melhorou, Marília? Tá escutando aí, aqui? Marília. Deu certo, voltou agora. Tá escutando? Bom, então... Sim. Pode continuar. Bom, então para seguir aqui o nosso roteiro, né? Deixa eu só. Aqui. Pode falar. Deixa eu só complementar aquela informação sobre a questão quando eu tenho aquela opção de questão das dimensões, né? Eu tenho um controle rigoroso nas dimensões, eu consigo diminuir meio centímetro. Aí o que acontece? Eu já vi alguns projetos que, concreto moldado em loco, o projetista utiliza desse artifício para diminuir o cobrimento, sendo que isso não é uma forma assim, não é coerente na minha visão você utilizar um controle rigoroso nas dimensões de um concreto moldado em loco, sendo que isso não acontece, tá entendendo? Então eu acho que não é incoerente. E é aquela situação, muitas das vezes o pessoal utiliza desse artifício do software para poder, vamos dizer assim, quando eu diminuo o cobrimento, eu vou estar diminuindo a minha linha neutra. E, em consequência disso, eu vou estar diminuindo a área de aço. Então, isso é uma coisa também que eu chamo a atenção, que tem que ter bastante critério para se utilizar isso aí. Pronto. Eu vi até uma pergunta agora, né, do Léo Forte. Ele até comentando sobre as dimensões admissíveis para pilares e que a norma entra em divergência. Na verdade, o que é que acontece? A 6118, Léo, ela foi atualizada, né? E a dimensão mínima hoje é 14 para pilares. Isso pensando na 6118. Mas a dimensão mínima de 14, na verdade, é se você utilizar os parâmetros de majoração, que é 5% a menos. Porque começa assim. A dimensão mínima que ela exige é 19. 19 centímetros seria o ideal, né? Mas você pode reduzir 1 centímetro nessa largura mínima ou no comprimento mínimo do pilar, contanto que você aumente 5% na majoração da carga, à medida que você vai diminuindo de 1 em 1. Então, um exemplo, começa com 19, seria a carga direta. Depois, se eu baixar para 18, eu teria que aumentar 5%. Se eu baixar para 17, já aumentaria 10%, que era 5 a mais. Até chegar em 14, que é o mínimo hoje, né, da 6118, e aumentaria em 25% se você for analisando de 5 em 5, de 19 até chegar em 14 centímetros. Mas qual é a discrepância que existe nesse sentido? A discrepância que existe é porque entrou a norma de desempenho, né, que é a 15.575, que ela tira alguns parâmetros dessas normas, a norma de aço, que é 8800, a 6118, e ela diz que se o seu projeto tiver 6 metros de altura
do respaldo da fundação até o topo máximo da última laje, você não precisa seguir essas normas. Porém, tem esse mais, né? Você teria que comprovar através de ensaios que a concepção que você utilizou e as dimensões adotadas, através de ensaios, seriam adequados. Só que o que o pessoal está fazendo hoje? Está simplesmente utilizando dessa brecha da 15.575, não utiliza a menos 18, ou a equivalente a que seja do prazo estrutural, né, da sua estrutura, e quer justificar como se sua obra tivesse só uma dimensão abaixo de 6 metros para conseguir, né, burlar, mas na verdade não apresenta os ensaios equivalentes a que a norma 15.575 exige. Então não é simplesmente você deixar de seguir porque não alcançou o seu limite de 6 metros. Você teria que comprovar. Então seriam essas discrepâncias que as normas colocam. Tranquilo? Está bem esclarecido. Beleza? Então, o seguinte, quer colocar alguma coisa a respeito? Eu sigo aqui, que a gente vai falar agora sobre a falha, né, que seja acarretada através da falta de compatibilização. Então, quando falta compatibilização nos projetos, quais seriam os danos estruturalmente causados em relação à estrutura? Escuta, não? Bom, então, o F foi uma caída, mas eu vou continuar aqui. A gente vai comentar agora, né, sobre as falhas de compatibilização do projeto em relação aos softwares. O que é que acontece? Quando você modela um software hoje, que a maioria dos softwares estruturais já são BIM, né? Você consegue pegar um arquivo feito no software e fazer a sua utilização em outro que seja BIM. Então, o que é que nós temos hoje no mercado de software? Nós temos TQS, que é BIM, temos EBEC, que é BIM, nós temos o CIPECAD, tem o próprio Revit, que faz apenas modelagem, pessoal, ele não dimensiona. Internacionalmente tem outros softwares também, mas brasileiros, ou seja, com normas brasileiras seriam esses, né? Os mais utilizados. Existem outros, mas os mais vigorosos no mercado seriam CIPECAD, EBEC e TQS. Então, quando você não faz uma compatibilização entre os projetos, vai ocorrer um deslocamento entre cada um, ou interferência entre eles, que causa dano futuro. Por exemplo, a nossa cultura é fazer projeto em fila, né? A gente entra com um projeto arquitetônico, depois pede para um próprio estrutural fazer a parte estrutural que vai fazer hoje. Tá ouvindo, Everton? Depois vamos para um hidrossanitário. E essa compatibilização de projetos, se não for feita, ela vai acarretar em alguns danos. E é uma coisa que ainda não está na cultura, é fazer essa compatibilização. Cada um contrata um profissional equivalente, faz projeto estrutural, faz projeto orçamentário, faz projeto elétrico, faz projeto arquitetônico e combina para todo mundo entregar naquele dia e começar a obra. Então a falta de compatibilização gera alguns danos que o professor Everton aí vai comentar o que é que a gente teria de danos nos projetos, né? Através da falta de compatibilização desses projetos, né? Comentar um pouquinho, Everton. Seguinte, o que acontece, se não houver essa compatibilização durante o desenvolvimento dos projetos, vamos supor, eu chego lá na obra, estou com um projeto passando uma viga, no projeto sanitário vai ter um tubo de esgoto de 100 passando. Aí no projeto estrutural não foi previsto aquele furo na viga, aí o pessoal vai ter que fazer aquele furo, sendo que, como já está concretado, não houve nenhum reforço naquele ponto. Enfim, isso aí é custo, é tempo e dinheiro, né? Economia, tempo. E eles acham que resolver na execução, né, traria uma solução plausível, onde, na verdade, projeto já está dizendo não, né? Projeto. Você vai prever, através do projeto que vai acontecer, se é algo que você vai querer alterar durante a execução, ele já elimina totalmente o que já estava previsto no projeto. Então, nem sempre corrigir durante a execução seria a solução viável. Às vezes dá até para resolver, mas o ideal é que seja na compatibilização exatamente para prever esses choques, né? E resolver, como o Everton comentou. A gente vai passar para duas perguntas, inclusive apareceu ela novamente, que é sobre a resistência, né, dos solos, a questão das sondagens, porque o que acontece? É muito comum o pessoal elaborar
projeto estrutural, usar o software, né? E não alimentar questões de sondagem, ou por falta de sondagem, ou até pela dificuldade que existem nos municípios do interior para encontrar um profissional habilitado para fazer esse ensaio, né? E às vezes o solo está bem aquém do que a gente prevê, né? Mas antes de começar, eu vou só finalizar essa questão da computabilização. Pra vocês entenderem, pessoal, os softwares fazem compatibilização de arquivos, mas se não tiver um profissional para ler o que ele está mostrando lá e prever a solução, o software não dá solução, pessoal. Ele vai avisar que tem choques, mas ele não soluciona. Então, essa é a função do engenheiro também. Inclusive, o pessoal tem que saber diferenciar o modelo analítico dos projetos entre os softwares, porque nem sempre a interoperabilidade, que a gente chama, né, que é a interligação entre os softwares, ele vai dar um modelo igual para todos eles. Algumas informações são distorcidas e a pessoa tem que saber como foi que foi elaborado o projeto e se é um passo que ele abriu, né, está igual como foi elaborado. Então, tome cuidado nessas transições entre software. Então, uma pergunta seria o seguinte, como é que eu resolveria, né, um problema de um SPT aí muito baixo em relação à ação do software, né? Normalmente a gente pega um projeto padrão que só tem 1 kg-força, né, por centímetro quadrado, principalmente em projetos federais, né? Eles jogam esse projeto para o Brasil inteiro para ser replicado, mas não pensa que alguns municípios possuem um solo com resistência menor do que isso. Então, qual seria a solução do software para isso? É o seguinte, isso é uma situação aí que você comentou, que até um colega meu de profissão, ele até já compartilhou comigo. Ele trabalha em um determinado município aqui na prefeitura e houve esse problema teve patologias na obra, porque tinha um projeto padrão que era justamente de 1 kg-força por centímetro quadrado e depois começou a ter uma série de problemas. Rachaduras, diversas rachaduras e, enfim, quando foram fazer a sondagem lá, então deu bem abaixo de 1, né? Então, enfim, é um projeto de fundação que não corresponde ao solo que foi executado. O que acontece? Sobre fundações, é importantíssimo uma boa interpretação da sondagem geotécnica. Está escutando? Sim, tranquilo. É de fundamental importância a interpretação da sondagem geotécnica para você elaborar um bom projeto de fundações. Sobre essa questão dessa taxa aí de 0,5, é muito comum na cidade de Juazeiro do Norte encontrar solos com essa capacidade de carga de 0,5, 0,1, próximo desses valores, tá entendendo? Eu já fiz um projeto estrutural em Fortaleza, para você ter uma noção, que nas primeiras camadas estava dando 0,1, ou seja, quase nada, tá entendendo? Então, baixíssimo. Assim, até é bom salientar aqui para o pessoal que é de fundamental importância a sondagem geotécnica. É de fundamental importância. Porque o que acontece? Você faz um projeto utilizando como muita gente utiliza, só que nessas situações aí que você tem um solo que dá abaixo de 1, então é bem provável que você vai ter problemas na sua edificação. E assim, qual seria, nessas situações, eu recebi um projeto com a taxa de 0,5. Uma situação muito adotada, eu já fiz isso em diversos projetos, é melhoramento de solo. Solo cimento é um que eu utilizo com frequência, tá entendendo? Porque utilizar fundações profundas sai bem mais caro, né? Então tem que pensar em outra para depois partir para uma fundação. Então, assim, em resumo, como o Roberto falou, é de essencial importância, de extrema importância o SPT. Então, por mais que tenha essa dificuldade, né, vale a pena pagar, mesmo que seja para um profissional externo fazer esse ensaio e lhe dar uma configuração estrutural melhor do que você arriscar e não ter esse profissional e não querer pagar porque ele é de longe
e acabar tendo um dano futuro que vai sair bem mais caro do que você ter contratado inicialmente. Beleza? Então a dica que a gente dá é, independente de ter essa dificuldade nos municípios do interior, o profissional para fazer esse ensaio, corram atrás e procurem, porque com certeza vai sair mais barato do que um dano futuro na sua estrutura. Certo? Marília está aí comentando. Marília comentou aqui, vou ver de Marília. O pior solo da região do Juazeiro fica na Lagoa Seca. Deu SPT geralmente de 0,8. Para falar a verdade, Marília, eu já encontrei menor que esse daí, viu? Eu já encontrei 0,4 lá no Frei Damião. Então já encontrei um SPT de 0,4 no Frei Damião. Mas foi com a colocação realmente lá tem um solo muito ruim. Bom, então para dar prosseguimento, a gente já definiu aqui todo o que o pessoal tinha dúvida. E para finalizar aqui, né, a gente vai falar aqui um pouquinho da questão só do Everton, fazer um breve resumo e finalizar a parte dele, se despedir, né? Enfatizar que nós precisamos ficar aí em casa, né? Aproveitar bem. Então, faça suas considerações finais aí, professor Everton, e a gente finaliza lá, certo? Só finalizando aí sobre essa questão da sondagem, que uma coisa muito importante aqui, questão da sondagem, quando você recebeu um laudo de sondagem, você solicitar a quem vai fazer a circulação de água, tá entendendo? Porque uma outra característica desses solos, os solos do Juazeiro, são solos colapsíveis. Então, dependendo do período do que você fizer essa sondagem, pode ser que tenha um resultado que não é o resultado realista da situação, tá entendendo? Por exemplo, você faz uma sondagem num período que não está chovendo, a resistência vai ser uma. Se você fizer num período chuvoso, vai ser outra. Então, por isso que é de fundamental importância você solicitar na sondagem o SPT que seja feito com circulação de água. Porque o que acontece? A partir do momento que você faz a circulação de água, você vai garantir que a sondagem ali, ela vai ter a resistência dela. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Ó, pessoal, quando for solicitar a sondagem, solicitem que seja por circulação de água, tá entendendo? Que é para justamente identificar. Porque se um solo for colapsível, então você não vai conseguir identificar, tá entendendo? Você perde até o motivo de fazer essa sondagem. Vai ser um resultado que não vai ser fiel à realidade, né? Exatamente. E quais seriam os materiais que você indicaria para quem está começando aí a carreira de engenharia, quer ser um combustível? Tem algum material para indicar, alguma coisa do tipo? Tem o professor Schust, né? É muito conhecido. Inclusive, até na especialização que eu fiz, ele é o coordenador e foi um dos professores. Então, um cara muito conceituado no Brasil, e o livro dele começa de uma forma bem básica, que quem está iniciando é bem legal. Tem o José Milton de Araújo, o Fusco, são alguns autores que eu aconselho darem uma lida. Pronto. E para quem quiser até ver alguma questão também estrutural do BIM, né? Uma referência que nós temos é o Lee Chong Lee. Ela é um nome bem complicado, mas é Lee Chong Lee Bacelar. Ele é uma referência aí para interoperabilidade de projetos estruturais em BIM, desenvolve. E essas perguntas aí, eu vou deixar até um abraço para o que eu recebi aqui do backstage, foi Matheus Teles e o Rodrigo Alves que tinham feito essas perguntas, o Alisson também tinha feito uma aí agora, Marília aí tem uma interação boa, então um abraço aí para vocês, pessoas, obrigado aí por ter feito essas considerações. E para finalizar, pessoas, espero que tenham gostado, fiquem em casa, curtam, tem esse momento de lazer com a família, assistam Netflix, vá para uma salinha ali para descansar. Então a gente tem esses momentos de ensinamento, mas ao mesmo tempo é uma válvula de escape para que vocês não fiquem também com essa interação toda presa em casa e sentir reprimido. Então, tem mais alguma pergunta aqui que ainda dá tempo? Alguém que tem mais alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta? Um recado para Everton, um recado para o tio Akiro. Estão falando. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Espero que tenham gostado aí, tenha
tem sido algumas dúvidas, tenham despertado a curiosidade para estudar mais, dar uma analisada melhor antes de começar um projeto.